vai embarcar numa viagem, uma viagem de milhões de anos para entender como a humanidade saiu de pequenos grupos nômades e chegou nas primeiras grandes civilizações. É uma história, olha, gigantesca, e a maior parte dela aconteceu muito, mas muito antes de qualquer livro existir. Pra gente ter uma ideia, dá uma olhada nesse gráfico. É de cair o queixo. Pensa só, 94% de todo o tempo da humanidade na Terra aconteceu na pré-história. Só os 6% restantes é o que a gente chama de história, com H maiúsculo. O que isso quer dizer? Que o capítulo mais longo da nossa própria história é, ironicamente, o que a gente menos conhece. Essa linha do tempo aqui ajuda a botar as coisas em perspectiva. Olha a distância, de 3,5 milhões de anos atrás até a invenção da escrita. É tempo demais. Quase toda a nossa jornada como espécie aconteceu nesse período gigantesco, muito antes da história que a gente estuda na escola. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Então, vamos começar essa nossa jornada pelo período mais longo de todos, o Paleolítico, a famosa Idade da Pedra Lascada. É bem aqui que a história da criatividade, da engenhosidade humana realmente dá o seu primeiro passo. Durante o Paleolítico, a vida era uma luta constante pela sobrevivência, todo santo dia. Os grupos eram pequenos, nômades e dependiam totalmente do que a natureza dava, sabe? Caçar, pescar, coletar frutas. A regra era bem simples, na verdade. Ou se movia para encontrar comida, ou morria de fome. Não tinha meio termo. E aqui a gente vê a primeira grande revolução tecnológica da humanidade. Pode parecer só uma pedra lascada, uma coisa simples, né? Mas dominar essa técnica de transformar pedra em ferramenta foi o que mudou o jogo. Com isso, nossos ancestrais conseguiam caçar melhor, se defender dos predadores e até aproveitar melhor a comida. Foi literalmente o nosso primeiro grande salto de criatividade. Ok, agora a gente vai dar um salto no tempo para talvez a transformação mais radical de toda a história humana. O momento que mudou absolutamente tudo. A gente está falando da descoberta da agricultura. E a mudança foi fundamental. Pensa bem, a agricultura trocou a incerteza do será que hoje a gente acha caça pela segurança da colheita. Em vez de viver correndo atrás dos animais, os humanos começaram a plantar, a cultivar a terra. E isso permitiu uma coisa revolucionária: se fixar no lugar só. E com isso, formar comunidades maiores, mais estáveis. Essa imagem aqui deixa o salto tecnológico bem claro, né? A gente sai de uma pedra lascada que servia meio que para tudo, mas não era perfeita para nada, e vai para um conjunto de ferramentas de pedra polida super especializadas, cada uma com uma função específica na agricultura. A sofisticação, a especialização deu um salto gigantesco. E o mais incrível de tudo é que isso não aconteceu num lugar só e depois se espalhou. De jeito nenhum. Olha só esse mapa. A gente vê a agricultura surgindo de forma independente em vários cantos do mundo. No Oriente Médio, na China e sim, aqui mesmo nas Américas. É como se a humanidade, em lugares diferentes sem contato entre si, estivesse tendo a mesma grande ideia quase ao mesmo tempo. Fascinante, né? Com a comida mais garantida, as pessoas puderam finalmente fincar raízes. Isso deu origem às primeiras aldeias, aos primeiros vilarejos. Pela primeira vez na história, a gente começou a ter vizinhos de verdade permanentes. Isso criou laços, criou comunidades. Mas também foi a sementinha de uma sociedade mais complexa, com tudo que vem junto, o bom e o ruim, como o surgimento da desigualdade e até a disseminação mais fácil de doenças. Então, a agricultura começou a gerar um excedente de comida, ou seja, sobrava alimento. E foi essa sobra, esse excedente, que funcionou como o combustível para o próximo grande passo da nossa jornada: o nascimento das civilizações. Foi tipo um efeito dominó, uma reação em cadeia. Pensa comigo, a agricultura gera mais comida. Mais comida significa que mais pessoas podem viver juntas. Mais pessoas se fixam em aldeias, que começam a crescer, a virar cidades. E para garantir a colheita para toda essa gente, era preciso fazer uma coisa crucial: controlar a água. E para controlar a água, precisava de organização, de liderança, e daí surgiram os primeiros estados. E as primeiras grandes civilizações que surgiram, tipo o Egito e a Mesopotâmia, ganharam um apelido: civilizações hidráulicas. Por que hidráulicas? Simples, porque elas não só moravam perto de grandes rios, elas aprenderam a dominar esses rios, controlar as águas do Nilo, do Tigre, do Eufrates. Essa era a chave para tudo, para a riqueza, para a comida e, claro, para o poder. E essas imagens aqui mostram a fórmula do sucesso da época. De um lado, uma colheita gigante, farta. Do outro, a tecnologia que fazia isso acontecer: os canais de irrigação. A lógica era bem direta.
Se você controla a água, você controla a comida. E quem controla a comida, bom, controla as pessoas, controla o poder. Mas olha que interessante. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto essas civilizações gigantescas floresciam na África e na Ásia, uma outra grande jornada humana estava rolando, a última grande exploração do planeta. Isso nos leva a uma pergunta que intrigou cientistas por gerações. Como foi que os primeiros seres humanos chegaram aqui, nas Américas? Por muito, muito tempo, a história que todo mundo aprendeu na escola foi a da teoria de Clovis. A ideia era a seguinte: grupos de caçadores da Sibéria teriam cruzado uma ponte de gelo, o Estreito de Bering, e a partir daí se espalharam pelo continente, dando origem à chamada cultura Clovis. Uma história que parece bem simples, bem linear, né? Parece uma explicação que fecha todas as pontas, certo? Mas e se a história não for tão simples assim? E se ela for muito mais complexa? Porque nos últimos anos, novas evidências começaram a aparecer. Evidências que estão virando de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia. E o mais maluco é que algumas das respostas para esse mistério podem estar bem aqui, no Brasil. A gente tem duas peças-chave nesse quebra-cabeça. Primeiro, as pinturas rupestres lá na Serra da Capivara, que algumas datações sugerem que são milhares de anos mais antigas que o povo de Clovis. E segundo, a Luzia, aquele famoso crânio encontrado em Minas Gerais, que tem traços físicos bem diferentes dos povos que teriam vindo lá da Sibéria. Então, olha o que a gente tem. De um lado, uma arte misteriosa, super antiga. Do outro, um crânio que parece olhar para a gente lá do passado, fazendo uma pergunta silenciosa. Quem realmente chegou aqui primeiro? Juntando essas peças, tudo indica que a ocupação das Américas foi um processo bem mais bagunçado, bem mais complexo e, quem sabe, muito mais antigo do que a gente imaginava. E é com essa ideia que a gente chega ao fim. A jornada humana, desde aquela primeira pedra lascada até esses mistérios sobre a chegada nas Américas, essa história não é um livro fechado com um ponto final. Pelo contrário, é uma investigação que continua, em aberto. Cada nova descoberta, cada fóssil, cada pintura pode reescrever um capítulo inteiro do que a gente sabe sobre nós mesmos. A nossa própria história, no fundo, ainda está sendo descoberta.